Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano aqui no meu canal, Padre Adriano Zandoná no YouTube. Gente, quero dizer a todos que o meu canal tem um selo de certificação, viu? youtube.com/Padre Adriano Zandoná tem o selinho azul de certificação. Tem muita gente criando perfis em meu nome para pedir dinheiro para orfanato na Nigéria. É tudo golpe, não caia nisso. O meu canal tem selo de certificação, eu não peço dinheiro para o orfanato. O que eu peço às vezes é ajuda para a Canção Nova ou para os nossos projetos, mas de evangelização da Canção Nova. Então cuidado com relação a isso, tá? Olha, se você é novo nova aqui, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. E deixa já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Só assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E gente, como eu tenho explicado, eu estou usando um método bem interessante no que se fixa das 12 principais histórias da Sagrada Escritura, as 12 principais narrativas que dão sentido a toda a Bíblia. Então esteja atento para você acompanhar. E nós vamos ler tudo, do Gênesis ao Apocalipse, mas com foco nessas grandes histórias bíblicas que eu já falei várias vezes quais são. Tá bom? Vamos lá então, ouvindo na voz do Orlando Júnior as leituras de hoje, de números 6, Deuteronômio 6 e o Salmo 91. Salmo 91 vai ficar como tarefinha para você ler em casa, tá bom? Anota aí, não esquece. Números capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de Nazireu, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passarás pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã que tiverem morrido, se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele raspará sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no 7º dia. No 8º dia, trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá em um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do Nazireu. Findo o seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, uma ovelha de 1 ano, sem defeito, para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito, para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apacentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça, consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de ele ter sido raspada a cabeça consagrada, a espádua cozida do carneiro,
um bolo sem fermento, tirado da cesta, e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coroa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que fez voto de nazireato, e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Deuteronômio capítulo 6. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra aonde ides entrar para tomar posses dela. Assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados em teu coração. Tu os inculcarás aos teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de sua casa. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar, grandes e excelentes cidades que tu não construíste, casas mobiliadas e cheias de toda a sorte de coisas que não ajuntaste, poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás o teu culto, e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis os outros deuses entre os das nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso, sua cólera se inflama contra ti, e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massa. Observareis suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te, quando expulsaste de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar mais tarde: que são estes mandamentos, estas leis e estes preceitos que o Senhor nosso Deus nos prescreveu? Tu lhes responderás: éramos escravos do Faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. À nossa vista operou o Senhor prodígios e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que, com juramento, havia prometido aos nossos pais dar-nos. O Senhor ordenou-nos que observássemos todas essas leis e temêssemos o Senhor nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, como o fez até o presente. Seremos, pois, tidos por justos se tivermos o cuidado de nos conformar a toda essa lei diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos pelo voto do Nazirato, como é bonito aprender de ti, que o Senhor desde o início colocou no coração de pessoas o desejo de se entregarem totalmente a ti.
de serem fiéis, de viverem como separados, diferentes dos outros e dedicados totalmente ao seu serviço, ao amor a Ti. Obrigado, Senhor, por isso. Te agradeço também, Senhor, pela Tua palavra no Salmo que fala tanto conosco. O livro do Deuteronômio também, Senhor, falando ao nosso coração que é importante ouvir o Senhor, Te amar de todo o coração, ensinar os filhos, guardar a lei, guardar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel à Sua aliança. Aliança que o Senhor fez com Isaac, com Abraão, com Isaac e com Jacó, da qual nós somos dignatários em Jesus pelo nosso batismo. Amém. Amado filho, amada filha, nós vimos aqui no livro de Números, né, o voto do nazirato, os nazireus, né, os nazireus que faziam esse voto, né, de se consagrarem a Deus e não cortavam o cabelo, né, como sinal dessa consagração, nem a barba, né, se fosse homem, se abstinham do álcool, né, e era um sinal ali, né, de alguém dedicado a Deus, né. E o Deuteronômio fala também hoje, aliás, ainda falando do nazirato, né, é importante que às vezes Deus coloca, como eu rezava ainda há pouco, no coração de algumas pessoas, um desejo de se consagrar a Ele totalmente, no sacerdócio, na vida religiosa, numa comunidade. Eu, por exemplo, eu vim para o seminário com 20 para 21 anos. Tinha desejo, humanamente falando, de namorar, de ter uma mulher? Tinha, mas dentro do meu coração falou maior, assim, o desejo de ser todo de Deus, sabe? Então foi bonito. Mas a gente viu também que o voto do nazirato, ele pode ser por um tempo, né? Poderia ser por um tempo. E aqui a gente vê que, às vezes, você é casado, você tem o seu trabalho, mas Deus inspira você de tempos em tempos de fazer propósitos de oração, de ter dinâmicas que te aproximem mais dele. Por exemplo, todo ano, na quaresma da igreja, na quaresma de São Miguel Arcanjo, eu faço lives no meu canal de Ano do Santíssimo, de 9 a 10 da noite. É um propósito de oração, é um tempo forte de oração. E muita gente se une a mim naquele tempo, por aquele propósito, com aquele propósito, rezando por intenções específicas. E Deus move corações nessa direção, sabe? Então é importante estar atento ao que o Espírito Santo está pedindo dentro de nós em cada situação. Gente, no Deuteronômio nós vimos a oração, né, Shema Israel, que é escuta Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Você deve amá-lo de todo o coração, toda a sua força, com toda a sua alma, né? Todo o seu entendimento. Deuteronômio 6, do 4 ao 5 aqui. O Shema é o coração de toda a lei de Moisés, né? Escuta. Nós precisamos escutar a palavra de Deus, meditar, como eu tenho falado nos últimos dias, e passar esse conhecimento adiante, né? O povo de Israel ali, gente, foi instruído para tomar a palavra de Deus e colocá-la, né? Escrevê-la também, né? Você viu? Nas suas testas, pendurar ali, né? Os mandamentos, e nos braços, né? Isso está na origem do que é conhecido na igreja como filacterias, né? Ou filactérias, que eram aquelas caixas de couro contendo as palavras do Antigo Testamento, né? Que era muitas vezes colocada na testa das pessoas. Caixinhas de couro não, não é uma caixa, bem dizer, né? É uma, como que eu posso dizer assim? Um pedaço de couro, né? Que estava colado os mandamentos, né? E era colocado no braço e na testa da pessoa. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo: faça de tudo para você não esquecer a palavra do Senhor, os mandamentos, ainda que seja colá-lo em si. Eu gosto, olha, no meu quarto, no meu banheiro tem um espelho, eu coloquei o espelho bem alto, porque o padre é grande, ele é alto, e eu gosto às vezes de escrever palavras da Bíblia com as quais Deus fala comigo, ou insights, e colar ali o papel no vidro do banheiro, porque isso vai me ajudando, né, a lembrar. A gente tem que fazer o máximo para lembrar, meditar, guardar, internalizar a palavra de Deus, sabe? Isso é muito importante, gente, porque não é qualquer palavra. Você sabe outra coisa interessante, que na missa, por exemplo, quando eu como padre digo, né, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né, na hora do Evangelho, eu digo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, por exemplo. Você já percebeu que a gente faz o sinal da cruz? Na nossa testa, na nossa boca e no nosso coração. Isso é uma maneira da gente dizer, né? Senhor, que a Tua palavra fique na minha testa, na minha cabeça, fique na minha boca, fique no meu coração, nos meus sentimentos. É a mesma intenção, né?
O povo de Deus, gente, do Antigo Testamento, eles tinham muito isso, de fazer o máximo, sabe? Para guardar a palavra, a ponto de escrever a palavra e colar em si mesmos, né? Escuta, Israel, Deus está falando para você hoje. Escuta Flávia, escuta José, escuta Pedro, escuta Bárbara, escuta João, escuta Afonso, escuta José, escuta Josefina, escuta Maria Gabriela, escuta Maria Júlia. Eu estou falando com você. Gente, o que mais o inimigo quer fazer é que você não escute e não guarde a palavra. Ele nem liga de você ir à missa. Vai à missa. Mas que você vá e saia vazio, sem escutar, sem guardar. Nós estamos cada vez mais agitados, você já percebeu? Mais distraídos. Isso dificulta muito da gente guardar a palavra no coração. Talvez hoje você está com 1000 coisas na cabeça, mas para agora, para. Talvez Deus está te pedindo, como eu falava do voto do Nazirato, um tempo forte para você fazer um tempo de jejum. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O ano passado, minha mãe estava tratando um câncer, eu saí lá para ficar um tempo com ela, pedi uma licença da Canção Nova. Indo para lá, eu estava indo de carro para o Paraná, né? Eu moro na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, são 10 horas, né? Dirigindo. E Deus foi me inspirando. Eu fiz uma abstinência, eu fiquei sem comer doce de 10 de maio a 25 de dezembro. Pela minha mãe, pelo tratamento da minha mãe. Deus foi me inspirando. Às vezes, quando eu estou rezando, Deus vai me inspirando. Um livro para eu escrever, uma penitência para eu fazer, um propósito de oração na madrugada ou em outro momento para eu fazer. A gente tem que estar atento, porque Deus quer falar com a gente. Só que a nossa mente agitada não deixa muitas vezes Ele falar, né? Então esteja atento. Deixe o Espírito Santo falar no teu coração. O que Deus está te pedindo agora? Talvez Ele está te pedindo agora para você deixar uma amizade que é nociva, para você começar o terço na madrugada, para você rezar o rosário todo dia, para você fazer jejum toda sexta, para você começar um propósito de ajudar uma pessoa todo mês. Não sei, escute o Espírito Santo. Ele está falando no seu coração. E desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora, nem que seja 1, 2 palavras, 1, 2 linhas, desculpa, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão que ficou forte para você. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. This night, the town and the sky so quiet. Before it gets louder, stars that we see from a rooftop and a blur from a street light. The wind, the air, the breeze. We're walking home while we wake up. Almost unreal now, walking through neon,